tudo bem com vocês? Bom dia! Na aula de hoje, nós vamos falar um versículo muito lindo. Está lá em Salmos 146:2 e diz assim: louvarei nos momentos felizes e nos tristes também, porque nos tristes ele também tá com você. É verdade. Papai do céu, ele tá sempre com você. Ah, só porque você tá triste hoje, você acha que Papai do céu não tá com você? Ele tá! Ele tá sim, porque ele é misericordioso. E ele te ama tanto, mas ele te ama tanto, que ele deu seu único filho para morrer no seu lugar. É, de tanto amor que ele tem pela sua vida. E ele sabe do seu coração, tá bom? Então mesmo quando você estiver triste, agradece e louve a Deus, igual Paulo e Silas na prisão, tá bom? Então, uma boa aula, que Deus abençoe vocês. E vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos em todo o tempo, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem nos abençoado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa aula, amiguinho! Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 27 até o 40. Crianças, na aula passada, nós aprendemos que Paulo e Silas foram presos injustamente. E antes de serem presos, eles apanharam muito. E lá na prisão, lugar frio, gelado, e eles presos, ao invés de eles reclamarem, eles começaram a louvar a Deus, a orar, engrandecer o nome do Senhor. E à meia-noite houve um terremoto e as portas das prisões se abriram. E essa vai ser a nossa história de hoje, a continuação. E aí tinha um carcereiro que cuidava de Paulo e Silas. Mas ele estava do lado de fora e quando ele ouviu o barulho do terremoto e percebeu que as portas das prisões estavam abertas, ele ficou desesperado. Oh não! Oh não! O que está acontecendo? As portas se abriram! As portas se abriram! Os presos, eles devem ter fugido e agora eu vou ser castigado! Eu vou ser muito castigado porque eles fugiram! O que eu vou fazer? E aí, Paulo, percebendo que o carcereiro estava em pânico, ele disse: calma, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Mas o carcereiro não estava enxergando porque era meia-noite, estava escuro. Então, o carcereiro se aproximou de Paulo e Silas, trêmulo, com medo. Tia, com medo de quê? Com medo porque ele percebeu que aquilo era uma obra divina. Ele reconheceu que aquilo não era algo natural, não era uma coisa comum de acontecer. Só podia ter vindo de Deus. Depois que aqueles homens foram presos, falavam da palavra de Deus, clamaram, oraram e cantaram na prisão. Coisa que ele nem imaginava. E de repente um terremoto veio e abriu as portas das prisões? Aquilo não era natural. Então ele reconheceu que havia algo especial naqueles homens. Então ele se aproximou trêmulo. E assim que ele se aproximou, ele perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo você e também toda a sua casa. E aí eles puderam falar para o carcereiro sobre o amor de Deus, puderam falar um pouco do evangelho para ele. E ele logo abriu o coração para Deus.
o carcereiro, ele ficou tão feliz por ele ter aceitado Jesus, por ele ter tido ali uma mudança na vida dele, que ele cuidou dos ferimentos de Paulo e Silas. Ele lavou as feridas de Paulo e Silas. E naquela mesma noite, ele levou Paulo e Silas para sua casa. E aí, crianças, toda a família dele se converteu e abriu o coração para Deus. E aí ele deu pão, deu alimento para eles e tratou eles muito bem em sua casa. E aí sabe o que mais, crianças? Eles foram batizados, exatamente. E eles ficaram muito felizes porque eles haviam crido em Deus, sabiam do amor de Deus para a vida deles. Depois, crianças, que toda a família do carcereiro foi salva e batizada, Paulo e Silas voltaram para a prisão. Nossa, tia, por quê? Porque Paulo e Silas, eles entendiam que se foi uma autoridade que colocou eles lá, eles iam aguardar da mesma maneira que eles fossem soltos, mesmo que tivesse tido aquele terremoto, porque aquele terremoto era para que eles pudessem falar do amor de Deus para este carcereiro e sua família. No dia seguinte, as autoridades da cidade de Filipos mandaram o carcereiro soltar Paulo e Silas, porque na verdade essa prisão ela não foi de uma maneira correta e eles, as autoridades, sabiam que aquilo foi feito de maneira errada. Então o carcereiro foi para soltá-los, mas Paulo disse: Não vamos ser soltos. Digam às autoridades que eles venham aqui nos soltar, porque nós fomos açoitados em público. E isso, pela lei romana, não é correto, porque somos cidadãos romanos. Então, o carcereiro levou essa mensagem para as autoridades, o que Paulo tinha dito. E quando ele disse isso para as autoridades, eles ficaram com medo. O quê? Eles são cidadãos romanos e foram açoitados em público? Ai, e agora? Isto é errado! Então, eles querem que você vá lá e peça desculpas. Então, as autoridades foram até lá, se desculparam com Paulo e Silas, os soltaram e pediram, por favor, para que eles saíssem da cidade de Filipos. Então, antes deles irem embora da cidade de Filipos, eles foram se despedir da família do carcereiro e também da família da Lídia. Lembra da Lídia? Foi aquela primeira mulher que se converteu na cidade de Filipos. E assim, eles foram embora da cidade de Filipos, felizes porque mais uma igreja havia se formado naquele lugar e mais uma família tinha sido salva. E o que nós podemos aprender com a lição de hoje? Bom, nessa lição nós aprendemos que, ao invés de reclamar, nós temos que louvar, agradecer a Deus. Mas, tia, é tão difícil quando a gente está passando por uma situação ruim na nossa vida, ficar louvando. Mas louvar a Deus significa que nós confiamos nele, sabemos que ele está conosco em todas as situações. Paulo e Silas se encontraram com seus outros amigos missionários depois que eles foram soltos e contaram tudo o que havia acontecido com eles, como Deus teve misericórdia da vida do carcereiro. Por causa do carcereiro e da sua família, aconteceu aquele terremoto. Às vezes acontecem coisas ruins para virem coisas boas. Eles foram presos, machucados. Deve ser horrível ser preso, mas se isso não tivesse acontecido, eles não teriam levado a palavra até aquele carcereiro. Mas aquilo foi tudo numa noite só. Depois eles foram soltos e estavam satisfeitos, porque na cidade de Filipos eles conseguiram constituir 2 igrejas, lembra? A da casa de Lídia e agora da casa do carcereiro. E aquela palavra com certeza ia ser levada para outras pessoas, e assim eles seguiram a sua viagem em paz.
Quando nós confiamos em Deus e entregamos tudo para Deus, é Deus que faz todas as coisas. E Deus nunca quer o nosso mal, muito pelo contrário, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Até os fios de cabelo da sua cabeça são contados. Deus cuida de você. Tá bom, crianças? Então, na próxima aula, nós vamos ver mais aventuras que esses missionários passaram, tá bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!